Olá, boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição, começa agora e você vai ver os seguintes destaques. Reforma da Previdência chega hoje à Comissão Especial da Câmara com mudanças. O texto apresentado pelo relator Arthur Maia reduz o tempo mínimo para as aposentadorias de mulheres e trabalhadores rurais. Derrota do governo, tentativa de demonstrar força naufraga e a votação de urgência para a reforma trabalhista não é aprovada. Vitória da diversidade. Travestis e transexuais podem usar o nome social em contas bancárias, relacionamento com clientes e na correspondência pelos bancos. Hoje é o Dia do Índio e uma exposição fotográfica retrata algumas das 305 etnias que vivem no Brasil e lutam por respeito e dignidade. No noticiário internacional, o Parlamento Britânico aprova a antecipação das eleições. E no esporte, o futebol. A Chapecoense empata em casa e se complica na Copa Libertadores da América. Começamos essa edição com uma dica para quem quer se exercitar e se divertir ao mesmo tempo. Uma nova modalidade de exercício físico tem conquistado aqueles que sempre fogem da tradicional musculação. É a calistenia, que une movimentos da ginástica artística e de brincadeiras infantis. Marina não é fã de academia. Para se exercitar, já tentou muita coisa. Até que no ano passado, descobriu uma atividade diferente. É um mix de modalidades, você não cansa, cada aula é uma coisa nova, um exercício novo. Nas aulas, não são usados aparelhos nem pesos. Aqui, todos os exercícios são feitos com o próprio corpo. A calistenia nasceu no século XIX a partir da ginástica sueca e se popularizou nos Estados Unidos e na Europa. Aqui no Brasil, a modalidade vem ganhando cada vez mais adeptos por trazer benefícios à saúde de um jeito bem mais prático. É uma modalidade que a gente consegue explorar tanto resistência cardiorrespiratória, força, flexibilidade, agilidade. Como o corpo é a principal ferramenta, a gente consegue então explorar as principais capacidades físicas associadas à saúde. Olha lá para frente, devagar, desce devagar. Para se exercitar, não há restrições de idade. O importante é respeitar o seu limite. Marilda pratica 2 vezes por semana. Larguei a academia. Estou aqui há 1 ano e é muito legal, porque você vê e parece que é uma brincadeira. Cada dia tem uma coisa diferente. Aqui ele me faz pular corda, dar umas corridas, reativar movimentos infantis de criança e tal, né? E muito legal. A campanha do agasalho deste ano já começou em todos os postos do Poupa Tempo do estado de São Paulo. E a repórter Laís Duarte traz mais detalhes para a gente. Oi, Laís, boa tarde para você. Boa tarde, Ana. Boa tarde para todo mundo. Olha, calçados, roupas, cobertores podem ser doados e serão destinados às pessoas atendidas pelas instituições sociais. Olha só, aqui no Poupa Tempo da Sé, as doações só de hoje já chegaram, estão enchendo a caixa aqui. Só para você ter uma ideia, mais de 280 mil peças foram doadas no ano passado. Eu vou conversar com a Maria Auxiliadora Montenegro, que é gerente do Poupa Tempo da Sé. Boa tarde, Maria Auxiliadora. Como é que faz para doar? Boa tarde. A doação pode ser feita em qualquer um dos 72 postos espalhados pelo estado, posto Poupa Tempo. Essa doação, a pessoa pode descobrir qual é o posto mais próximo da sua residência, olhando no portal do Poupa Tempo. Ok, muito obrigada pela participação. O portal do Poupa Tempo é www.poupatempo.sp.gov.br e a campanha acontece até o dia 18 de agosto. Ana, já separou suas doações? Sempre faço doações. Tá dado o recado, Laís. Obrigada a você. Desde dezembro do ano passado, uma medida provisória permite ao comerciante cobrar mais barato quando o pagamento é feito em dinheiro. Mas para o PROCON, a prática é considerada abusiva e traz prejuízo aos consumidores. Repórter Maria Manso tem outras informações para a gente. Boa tarde, Maria. Boa tarde. Pois é, Ana, para nós consumidores, à primeira vista, a gente tem a impressão de que está tendo uma vantagem, porque se a gente for ali no caixa eletrônico, sacar o dinheiro e pagar à vista, a gente vai ter um desconto. Mas a Adriana Dias do PROCON diz que isso é enganoso. Na verdade, os valores eles já foram majorados e quando o consumidor vai fazer pagamento com cartão, ele recebe ainda um acréscimo. Em dinheiro, ele tem a falsa percepção de um desconto, né, que o comerciante oferece. Mas se de fato eu pagar com dinheiro, eu não vou pagar, então, essas custas da transação dos cartões.
Na verdade, você paga, porque dentro do custo final de um produto, todos os valores cobrados da administradora para o fornecedor, eles fazem parte do custo final do produto. E o que faz o consumidor, então, nesse momento em que essa medida provisória, a 764, ainda está valendo? O consumidor que for fazer um pagamento e houver uma majoração em razão do cartão, ele pode procurar um dos canais de atendimento do PROCON. Sem dúvida nenhuma, não pode haver pagamentos diferenciados em razão da forma de pagamento, seja cartão, seja à vista ou cheque. Ok, muito obrigada, Adriana. É isso, a gente tem que ficar de olho no nosso bolso, né, Ana? Com certeza, Maria. Obrigada a você, obrigada a sua entrevistada. E no Dia do Índio, uma exposição de fotos em São Paulo da visibilidade a etnias indígenas. É uma forma de fazer as pessoas pensarem sobre o presente e o futuro destes povos com respeito e com dignidade. A hora do banho, as brincadeiras infantis e o olhar atento durante o estudo. Esta simplicidade retratada nas fotos mostra um universo rico de cultura e rituais que atravessou o tempo. Todos esses registros podem ser vistos nesta oca, montada num shopping da Zona Sul de São Paulo. O acervo é resultado do trabalho de 30 anos do fotógrafo Renato Soares, em comunidades indígenas do país. Eu passei a olhar para esses personagens e ver o que eles tinham de melhor. Porque a história do que nós contamos do índio é a falsa história. O índio é preguiçoso. Isso é uma grande mentira. Eu sou fotógrafo indigenista, mas hoje eu sou mais indigenista que fotógrafo. Porque eu estou mais envolvido, cada vez mais aprofundado no tema da minha vida. Hoje existem no Brasil 305 etnias diferentes, 25 delas retratadas aqui. São mais de 270 línguas próprias, a maior diversidade sociocultural do planeta. As fotos das tribos se misturam a objetos indígenas carregados de significado e curiosidades. Para Renato, uma forma de valorizar, respeitar e dar visibilidade a um povo tão esquecido por todos nós. O que eu quero mostrar para as pessoas é que este personagem está mais enraizado dentro da nossa alma do que fora. O brasileiro é índio, só não é índio no Brasil quem não quer ser índio. E você tem que ver, você tem que olhar para o outro, reconhecer os direitos do outro. E hoje, 19 de abril, é celebrado também o Dia do Santo Expedito. Na igreja que leva o mesmo nome aqui em São Paulo, acontecem missas durante o dia todo. A repórter Evelyn Avancini está lá, tem outras informações para a gente. Oi, Evelyn, boa tarde para você. Oi, Ana, boa tarde para você, boa tarde a todos. Expedito era chefe da Legião Romana numa das províncias da Armênia. Entre os cristãos, é considerado o padroeiro das causas urgentes, como nos negócios, doenças, forças negativas e dificuldades da vida. Santo Expedito também é conhecido como padroeira dos estudantes, militares e viajantes. Neste momento acontece uma missa campal. Muitos fiéis estão participando. Estou aqui ao lado da Sandra, que é devota de Santo Expedito e conseguiu uma graça. Sandra, qual foi essa graça alcançada? Em 2014 eu tive um AVC, né? Fiquei internada no hospital Heliópolis, fiquei 4 meses com coma induzido. Aí depois quando eu acordei, que eu nem lembrava de nada, né? Fiquei com sequelas do lado esquerdo, da parte do cérebro, né? E da parte do braço e a perna. Então eu fazia terapia para poder andar, poder falar, que eu não falava, faço fono, tudo. Então aos poucos eu estou conseguindo me recuperar aos poucos. Agora estou andando, falo sozinha, estou coisa. Então eu sempre ainda faço acompanhamento médico, estou afastada do trabalho, mas estou fazendo emprego. E hoje veio agradecer, né, Sandra? Muito obrigada. Eu venho agradecer. Muito obrigada pela sua participação. As missas acontecem durante todo o dia, agora às 2, às 4 e às 6 horas da tarde. Ana, com você. Tá certo, Evelyn. Obrigada a você. Anotado, então, missas durante o dia inteiro. Passou a ser norma. A partir desse mês, travestis e transexuais podem usar o nome social em contas bancárias, canais de relacionamento com os clientes e na correspondência emitidas por bancos.
Há 3 anos ele se apresenta como Pietro. É assim que se reconhece, quer ser tratado. Que as pessoas me respeitassem como pessoa e respeitassem meu nome social. Nome social é aquele escolhido por travestis e transexuais de acordo com o gênero que se identificam, independentemente do que consta no registro de nascimento. Ser chamado em público de outra forma já trouxe muitos problemas para Pietro. Nesses dias eu fui trocar o cheque, aí ela pediu o meu documento. Aí eu dei o meu documento e ela quase não queria aceitar porque ela achava que... Aí eu tive que explicar a situação toda. Eu falei, não, eu sou trans e tal. Mas esse tipo de constrangimento, ao menos em instituições bancárias, tem hora para acabar. Está publicado no Diário Oficial. A partir deste mês, é norma do Banco Central. Travestis e transexuais podem usar o nome social em contas bancárias, canais de relacionamento com clientes e na correspondência emitida pelos bancos. De forma geral, a pessoa abrindo a conta, ela já se identifica como uma pessoa transexual ou travesti, pede para ser tratada no feminino, no masculino, enfim, de acordo com sua identidade, e já fica registrado o seu nome social e pede a expedição dos documentos com o nome social. Em nota, o Banco Central diz que continua obrigatória a apresentação de identidade original no ato da abertura da conta, mas que transexuais e travestis têm direito de serem tratados pelo nome social, inclusive nos atendimentos pessoais das agências. As pessoas transexuais e travestis, elas lutam todos os dias para serem principalmente reconhecidas e respeitadas na sua identidade de gênero. Então, conseguir mais um passo para que essa identidade seja respeitada, para que o nome social seja respeitado e para que as pessoas tenham acolhida de forma digna dentro de uma prestação de serviço público-privado, é uma vitória gigantesca para essa população. Em Brasília, a Câmara dos Deputados aprova o texto base que prevê a recuperação dos estados em crise financeira. Em Osasco, na Grande São Paulo, a Secretaria do Meio Ambiente fecha o único aterro sanitário da cidade. Confira no nosso giro de notícias. A montanha de lixo ameaçava desmoronar sobre as casas do Jardim Açucará. De acordo com a CETESB, a Eco Osasco, empresa que administra o aterro, descumpriu vários acordos firmados para melhorar a segurança do lixão. Com o fechamento do aterro, a Prefeitura de Osasco não tem para onde enviar o lixo coletado no município, que tem 700 mil habitantes. A Organização Internacional de Direitos Humanos alerta o Brasil para a situação dos refugiados vindos da Venezuela. Com a crise socioeconômica no país vizinho, desde 2014, mais de 12 mil venezuelanos atravessaram a fronteira em busca de emprego, alimentos e remédios. Muitos deles estão vivendo nas ruas ou em abrigos em Roraima. O sistema de saúde também foi afetado. A Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto de lei que prevê ajuda aos estados em crise financeira. O projeto foi enviado pelo presidente Michel Temer este ano e suspende, por 3 anos, o pagamento das dívidas estaduais com a União. Pela proposta, os estados serão obrigados a cumprir uma série de contrapartidas de ajuste fiscal, como a suspensão de concursos públicos e a proibição de reajustes salariais de servidores. Para concluir a votação, os deputados vão analisar as emendas para depois enviar o projeto para o Senado. A aprovação do socorro aos estados aconteceu depois que o governo foi derrotado na Câmara dos Deputados. A base aliada tentou acelerar a análise da reforma trabalhista, mas não conseguiu. A sugestão para acelerar o trâmite foi feita por ministros próximos ao presidente. A ideia era que deputados da base trabalhista colocassem em votação um requerimento de urgência para antecipar a análise do texto da reforma trabalhista pelo plenário, atropelando a comissão especial que trata do assunto. Mas a manobra não deu certo. O requerimento assinado pelo líder do governo, Aguinaldo Ribeiro, e outros 14 parlamentares só conseguiu 230 dos 257 votos necessários. Foram 163 contrários. A proposta do governo Temer para a reforma trabalhista revoga 18 pontos da CLT e prevê terceirização, flexibilização da jornada, fatiamento das férias, fim da contribuição sindical e cria ao menos 2 modalidades de contratação: trabalho intermitente e a regulamentação do home office. Com rejeição do pedido de urgência, o prazo para emendas está mantido. As alterações na legislação trabalhista devem ser votadas daqui a 2 semanas. Se aprovadas, aí sim vão ao plenário. O governo pretende usar a votação da urgência na reforma trabalhista para demonstrar força para a aprovação da reforma da Previdência, que precisa ainda de mais votos. E é nesse contexto que o projeto que altera as regras para a aposentadoria chega ao Congresso e com alterações.
Policiais civis protestaram ontem na Câmara contra a reforma da Previdência. Um grupo tentou invadir a chapelaria do Congresso, mas foi impedido pela Polícia Legislativa. Lá dentro, o relator da reforma da Previdência, Arthur Maia, teve que antecipar alterações na proposta original do governo para vencer resistências da própria base aliada. A idade mínima de aposentadoria para mulheres diminuiu de 65 para 62 anos. Para os homens, os 65 ficam mantidos, assim como os 25 anos de contribuição mínima para ambos. Para ter direito ao benefício integral, serão necessários não mais 49 anos de contribuição, e sim 40 anos. Na regra de transição, pode requerer o benefício quem cumprir os 30% de pedágio sobre o tempo que falta. Para as mulheres, em 30 anos de contribuição, e os homens, 35. A idade mínima mudará a cada 2 anos. Até 2019, será de 53 anos para mulheres e 55 para homens. Outra alteração no projeto original do governo: a aposentadoria rural, que necessitaria de 65 anos de idade e 25 de contribuição, passou para 60 anos de idade com 20 de contribuição. Para os servidores públicos, a aposentadoria aos 62 anos para mulheres e 65 para os homens. Professores terão que completar 60 anos de idade e 25 de contribuição. Para os policiais, a idade deve cair para 55 anos. Já os parlamentares federais poderão se aposentar aos 60 anos de idade com 35 anos de contribuição. Informações ainda sigilosas sobre delações da Odebrecht foram divulgadas hoje pelo jornal O Estado de São Paulo. Os documentos mostram como o departamento de propina operava em outros países. A empreiteira teria pago mais de 200 milhões de reais em propina e caixa 2 para campanhas eleitorais no exterior. Segundo o jornal, os documentos têm citações da política, como o ex-presidente Lula, o ex-ministro Antônio Palocci e o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Os delatores mencionam o pagamento de propina na obra do metrô de Caracas, na Venezuela, e na construção de uma hidrelétrica no Equador. Delatores também contaram que Lula e o hoje governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT, atuaram para viabilizar as obras da Odebrecht no Porto de Mariel, em Cuba. Sobre doações da empreiteira à campanhas eleitorais no exterior, os ex-executivos da Odebrecht também disseram que o esquema era negociado pelo ex-ministro petista Antônio Palocci. Ele teria pedido mais de 9 milhões de reais para o candidato à presidência do Peru, Ollanta Humala, e mais de 5 milhões de reais para o marqueteiro João Santana pela campanha de Maurício Funes à presidência de El Salvador. Segundo os delatores, também houve pagamento indevido de 15 milhões e meio de reais para o ex-presidente da Pemex, a estatal do petróleo no México, e 62 milhões de reais para um ministro angolano não identificado. Morreu ontem a historiadora e jornalista Adélia Lombardi. Há mais de 12 anos, ela passava por problemas de saúde decorrentes de um AVC. Adélia foi diretora de comunicação da Fundação Padre Anchieta, mantenedora da TV Cultura. Antes, teve grande participação na reconstrução da Pinacoteca e do Projeto Guri, da Sala São Paulo, como assessora de comunicação da Secretaria de Cultura do Estado. Ela era esposa do comentarista e também ex-funcionário da Fundação Padre Anchieta, Renato Lombardi. Daqui a pouco, o Parlamento Britânico aprova a antecipação das eleições. E mais, os gols na Liga dos Campeões da Europa e na Libertadores da América. Estamos de volta com as notícias internacionais. O Parlamento Britânico acabou de aprovar as eleições antecipadas na Grã-Bretanha para o dia 8 de junho. A votação atendeu a um pedido da primeira-ministra Theresa May. A primeira-ministra britânica Theresa May defendeu no parlamento o projeto de antecipação em quase 3 anos das eleições. May disse que essa é a coisa certa e responsável a fazer. Ela tenta fortalecer a base do partido governista de olho em negociações para a saída da Grã-Bretanha da União Europeia, o chamado Brexit. As eleições parlamentares britânicas ocorrem normalmente a cada 5 anos e, para mudar o calendário de votação, é preciso a aprovação do legislativo. A renovação do parlamento estava prevista apenas para 2020. No dia em que a oposição da Venezuela promete realizar mais um protesto contra o governo, o presidente Nicolás Maduro aciona plano militar contra um golpe de Estado. Na Síria, recomeça a retirada de moradores de cidades sitiadas. A retirada da população de várias cidades sitiadas da Síria foi retomada nesta quarta-feira. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos informou que mais de 3 mil pessoas leais ao governo de Bashar al-Assad foram levadas ao subúrbio de Alepo. A operação havia sido interrompida depois do atentado à bomba contra um comboio de ônibus que deixou 126 mortos, incluindo 68 crianças.
Esta quarta-feira marca o fim da primeira etapa do processo. A segunda fase deve acontecer dentro de 2 meses. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou na noite desta terça-feira a reativação do Plano Zamora, uma operação militar com o intuito de impedir tentativas de golpe de Estado. A oposição venezuelana garante que fará nesta quarta-feira sua maior manifestação contra o governo de Maduro. Os Estados Unidos advertiram a Caracas para evitar repressão e a ONU alertou que a entrega de armas a civis só aumentará as tensões e os conflitos no país. Até 2,5 milhões de votos podem ter sido manipulados no referendo de domingo na Turquia, que concedeu novos e amplos poderes ao presidente Recep Tayyip Erdogan. A afirmação foi feita pela missão observadora do Conselho da Europa. O presidente turco, Tayyip Erdogan, rejeitou as críticas. O Conselho Nacional Eleitoral do Equador confirmou a vitória de Lenín Moreno nas eleições presidenciais do país. Os votos foram recontados a pedido do candidato da oposição, Guilherme Lasso, derrotado no segundo turno por suspeita de fraudes. Moreno assume o cargo no dia 24 de maio, substituindo Rafael Correa no poder desde 2007. Agora uma notícia mais suave. O Japão vive a florada das cerejeiras. Os parques do país ficam cheios de gente que aprecia esse espetáculo da primavera. A temporada das flores de cerejeira cobre as árvores de branco e rosa. Milhares de pessoas vão ao Parque Ueno, em Tóquio, todos os anos nessa época para passear e tirar fotografias da explosão floral que anuncia a primavera. Para muitos, a Hanami, como os japoneses a chamam, é a chance de sentar e fazer um piquenique, socializar e fazer novos amigos. De acordo com o Ministério do Turismo do Japão, o número de turistas atingiu um pico em abril do ano passado, justamente graças à popularidade das flores de cerejeira. E elas servem também como sinal para os meteorologistas japoneses, que monitoram o surgimento dos botões em 10 mil árvores em todo o país para definir o que esperar do clima. No Japão, o florescimento da cerejeira geralmente coincide com o reinício do período escolar. Aliás, a planta florida em branco e rosa também simboliza o recomeço de um novo ciclo na natureza e na vida. O Supremo Tribunal Federal também age no esporte. Ontem, os ministros decidiram que o Sport Recife é o único campeão brasileiro de 1987. A discussão se arrastava por anos e chegou ao STF por conta de um recurso do Flamengo, que, assim como o Sport, se declara campeão brasileiro de 87. Por 3-1, a primeira turma da corte entendeu que o time pernambucano, ao vencer o módulo amarelo, é campeão brasileiro. O Flamengo, campeão da Copa União, não disputou o quadrangular final que deu o título ao Sport, por não concordar com o regulamento. E aí surgiu a polêmica. Logo após a decisão, o Sport se manifestou pelo Twitter, divulgando a decisão do STF. O Flamengo também, com a frase "campeão brasileiro de 1987". O time carioca diz que vai esperar a publicação para avaliar se vai entrar com um novo recurso. Pela Liga dos Campeões da Europa, foram definidos 2 dos semifinalistas. No estádio Santiago Bernabéu, o Real Madrid recebeu o Bayern de Munique, com a vantagem de ter vencido a primeira partida por 2-1. Lewandowski deu esperança aos alemães ao marcar de pênalti. Casemiro cruzou para Cristiano Ronaldo empatar. 1 minuto depois, Sérgio Ramos se atrapalhou e mandou contra, 2-1. Resultado que levou a partida para a prorrogação. O Real empatou de novo com Cristiano Ronaldo, impedido. O português ainda aproveitou a boa jogada de Marcelo para ampliar. Terceiro dele, terceiro do Madrid. E Asensio fechou a goleada, 4-2. Na Inglaterra, o Atlético de Madrid entrou em campo contra o Leicester com 1-0 feito no primeiro jogo. E ampliou essa vantagem com Saúl. Os ingleses ainda tentaram uma reação com o Vardy, mas ficou nisso, 1-1. Pela Libertadores da América, a Chapecoense foi o único time brasileiro a jogar. Jogo contra o Nacional do Uruguai na Arena Condá. O atrapalhado Otálvaro derrubou Arthur na área. Pênalti que Reinaldo mandou para a rede, 1-0. Mas ainda no primeiro tempo, Hugo Silveira empatou, 1-1. Com o resultado, a Chape fica na terceira colocação do Grupo 7 e joga as próximas 2 partidas fora de casa. E o Jornal da Cultura, primeira edição, fica por aqui. Agora você acompanha o JC Debate, que hoje, no Dia do Índio, fala sobre a situação dos povos indígenas no Brasil. Para você, uma ótima tarde. A gente se vê aqui amanhã, no mesmo horário. Tchau.